Saudações tricolores, verde, branco e grenal, eu sou o Beto Serra, o suburbano tricolor, e esse aqui é o pós-jogo de Fluminense 0, Flamengo 0. Válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, realizado ontem no Maracanã. Porra, Fla-Flu polêmico pra caraca, né, parceiro? Muita reclamação do lado dos tricolores, muita reclamação do lado dos rubro-negros, e eu, como procuro ser muito justo, tava falando isso agorinha mesmo no grupo que eu tenho no WhatsApp de futebol, onde tem rubro-negros, vascaínos, botafoguenses e tricolores. Eu falo, cara, não existe, não dá pra você opinar 100% sem clubismo, não dá. Você pode tentar querer, como eu tento, você pode tentar fazer como eu tento, mas numa jogada muito polêmica, o clubismo vai falar mais alto um pouco, né? Então, o que eu procuro fazer para tentar ser ainda mais honesto, né, nas minhas opiniões, para tentar com que o clubismo não defina o que eu penso, é me colocar no lugar do torcedor adversário. É me colocar assim, e se fosse pro Fluminense esse lance, ou contra o Fluminense esse lance, será que eu pensaria do jeito que eu tô pensando agora? Ou do jeito que eu tô inclinado a pensar? Por que eu tô falando isso? Por causa daquele lance do Felipe Melo no Arrascaeta, que os rubro-negros pedem pênalti e os tricolores falam que não foi nada, principalmente depois que saiu aí um vídeo do Paulo César Oliveira falando sobre o lance, dizendo que não foi pênalti, explicando. E aí a gente tem que procurar ter um equilíbrio, e daqui a pouco eu vou falar sobre esse lance. Vamos falar primeiro de como foi o jogo, falar um pouco do jogo. Em primeiro lugar, parabenizar as torcidas organizadas do Fluminense, que se uniram, quase todas, em prol de fazer uma arquibancada melhor, porque a arquibancada do Fluminense tem sido muito fraca, e essas torcidas procuraram se unir no clássico de ontem para poder fazer uma arquibancada mais forte, e conseguiram. Acho que a arquibancada ontem pulsou bonito de novo, a gente gostou de ver, cantaram algumas músicas que já não eram cantadas há algum tempo, no seu ritmo original, cantando forte, muita gente cantando a mesma coisa, que é o que faz diferença na arquibancada. Até a Bravo, que não quis participar daquela reunião com as torcidas organizadas, muitas das músicas que as outras puxaram, elas acompanharam. Então ficou muito bonito. Todas as torcidas estão de parabéns. Todas as torcidas organizadas do Fluminense estão de parabéns pelo show que fizeram ontem na arquibancada tricolor, ali no lado sul, tá bom? Foi muito, muito prazeroso estar ali ontem. Sobre o jogo, cara, muita reclamação, né? E aí, quando eu falei isso também nesse grupo de futebol, quando há muita reclamação dos dois lados, é porque a arbitragem foi muito mal, foi muito ruim, e ela foi muito ruim. A arbitragem acertou nos 2 gols anulados, na minha opinião, mas foi a arbitragem de vídeo que acertou, porque o árbitro estava no gol do Flamengo, ele estava, no gol do Fluminense, ele estava na frente do lance da falta do André e não deu a falta. E no gol do Flamengo, ele estava longe, mas ele tinha um quarto árbitro e um assistente na frente, de frente para o lance, e não viu a falta do Flamengo. Então o VAR teve que consertar esses 2 lances, que foi uma pena, porque foram 2 bonitos gols, na minha opinião. 2 belos gols, né? É claro que a gente não lamenta pela anulação do gol do Flamengo, né? A gente lamenta pela anulação do gol do Arias. Mas vamos lá. O Fluminense começou o jogo de uma forma errada. Por que errada? Porque deu errado. A gente não sabe que se vai dar errado até de fato dar. Mas foi
perigoso começar o jogo daquela forma, a ideia de começar o jogo daquela forma, porque a gente já passou por isso contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? De ficar aquela toqueira lá atrás e o Flamengo pressionando a nossa saída de bola. E ontem foi exatamente assim. Até os 25 minutos, mais ou menos, foi exatamente assim. O Fluminense levou 25 minutos sendo massacrado, não conseguindo sair da sua defesa. Porra, eu ali na arquibancada, eu já tava esperando a hora de tomar gol. Porque o Fluminense ia tomar gol, tava pedindo para tomar gol. Errou alguns passes e não conseguiu sair na grande maioria das vezes. Porque o Flamengo estava marcando com linhas altas, fazendo o que tinha que ser feito contra o Fluminense. O Fluminense não conseguia sair. Foi um primeiro tempo que a gente tomou muito susto. Aliás, o Flamengo não chegou quase em nenhum momento nesse primeiro tempo, mesmo a gente dando bola para eles e não conseguindo sair. O Flamengo não teve quase lance de perigo. Eu não lembro de uma bola que o Fábio pegou no primeiro tempo, tá? Pelo menos fez uma defesa difícil. Eu não lembro de nenhuma defesa difícil do Fábio. Aliás, no jogo todo. Então, assim, o Flamengo não massacrou o Fluminense, não amassou o Fluminense, mas teve muito mais volume de jogo, muito mais posse. O Fluminense entregava muito a bola para o Flamengo e o Flamengo poderia ter saído do primeiro tempo com vitória. Mas não fez por onde também, não fez por merecer. O Fernando Diniz viu isso. E aí resolve entrar com o Lelê no lugar do Martinelli. E eu acho que foi a alteração mais certa que poderia ter feito, porque o Martinelli nesse jogo estava mal, jogou muito no jogo contra o Internacional, mas nesse jogo estava mal, estava baixo, e aí ele sai para entrar o Lelê, e aí o time ganha uma outra configuração. O Fluminense começa a subir essa bola, o Flamengo volta marcando em linhas altas, o Fluminense começa a surpreender eles, começa a subir as bolas, fazer lançamentos, e aí os volantes dão mais espaço. Se você for parar para analisar friamente, foi um primeiro tempo de Fluminense São Paulo e um segundo tempo de Fluminense Internacional, né? Porque no segundo tempo os volantes saem mais de perto da área do Fluminense, levam a linha ofensiva do Flamengo mais para trás e aí a gente tem mais espaço para sair. Quando eles vêm subindo e apertando, a gente sobe as bolas. Aos 4 minutos do segundo tempo teve um contra-ataque do Fluminense, quase o gol do Fluminense, do Lelê. Então o Lelê ontem, que eu ando criticando ele bastante aqui, foi muito importante para essa configuração de jogo do Fluminense. Fez bem esse papel ontem. Por algumas vezes saiu cara a cara ou perto do gol. O Fluminense ontem, no segundo tempo, jogou muito melhor, de uma forma muito mais inteligente. Porque aí você deixou o adversário na dúvida. Eu marco alto ou não? Como é que ele vai sair? Tocando ou lançando? Porque eu botou o Lelê para sair em velocidade. E aí você já não sabia mais o que o time adversário ia fazer, que no caso é o Fluminense. Não sabia mais o que o Fluminense ia fazer. Vai sair tocando ou vai sair lançando? Eu não posso adiantar todo mundo, porra. Foi assim que o Fluminense quase marcou o gol aos 4 do segundo tempo. Foi todo mundo para frente e o Lelê veio. E aí o Flamengo começou a se precaver. E o Fluminense passou a jogar muito bem, passou a jogar melhor do que o Flamengo no segundo tempo. E aí quando o Ganso sai para a entrada do Léo Fernandes, cara, o jogo que já estava muito bom pra gente ficou melhor ainda, porque a partir dali só deu o Fluminense. Só deu o Fluminense. Aí sim, o Fluminense amassou em matéria de volume, em matéria de chegadas, em matéria de finalizações, em matéria de tentativas, de quase gols, amassou. Só não conseguiu marcar o gol, o mais importante. O goleiro do Flamengo defendeu aquela cabeçada do Nino, que até agora eu não sei como, com os pés. Eu até achei que tinha sido sem querer, na hora lá no Maracanã. Eu falei, caralho, o filho da puta pulou e a bola bateu no pé dele. Sem querer. Mas não, depois eu revi o lance, ele tipo, como se fosse chutar a bola, né? Ele pula, o Nino cabeceia pra baixo, a única coisa que tinha pra ele fazer era exatamente o que ele fez. Chutar a bola, foi o que ele fez.
Foi uma defesaça, diga-se de passagem, mas não foi sem querer, não. O Fluminense esteve muito perto do gol, muito mais perto do gol do que o Flamengo. Se a gente fosse... Quem me conhece que sabe que eu não gosto desse negócio de que um merecia, o outro não merecia, é justo ou não é justo. Eu não gosto dessa porra, cara. O futebol não é feito para ser justo, já cansei de falar isso aqui. O futebol é feito para premiar o mais eficiente. Tá? E nesse lance do Nino, por exemplo, premiou o mais eficiente, que o Nino fez a cabeçada certinho, mas o goleiro do Flamengo foi mais eficiente que o Nino, porra, porque ele defendeu. Não foi uma casa aquela defesa. Não foi sem querer aquela defesa. Então, agora, em matéria de gols, nenhum dos dois foi eficiente. E quando foi, não valeu. Então, é claro que se você olhar o jogo como um todo, principalmente pelo segundo tempo, o Fluminense merecia ganhar. O Fluminense foi muito superior no segundo tempo, cara, muito. Mas, nenhum dos dois foi eficiente o suficiente para fazer gol e sair vitorioso. Tá tudo certo, cara, não vou ficar aqui lamentando chances perdidas, não vou ficar aqui lamentando que porra, tinha que ter ganho. E que merecia ter ganho. O Flamengo, nas poucas vezes que chegou, também se faz um gol e aí? A gente pediu pra tomar gol no primeiro tempo, o Flamengo não foi competente pra fazer, porra. Então é isso. Agora, duas coisas me deram muita esperança daqui pra frente, pra daqui pra frente. Uma foi a visão do Diniz, que viu que não estava dando certo no primeiro tempo, trocou no segundo, embora eu acho que poderia ter trocado antes, não exatamente peças, mas o jeito de jogar. Poderia ter trocado antes. Porra, levou o primeiro tempo todo tomando susto. E soube sair dessa no segundo tempo, né? Soube virar o jogo, né? Soube passar a ser melhor do que o adversário e parar de tomar sustos. E a estreia do Léo Fernandes, que me animou muito. O moleque esteve dos dois lados do campo, buscou muitas jogadas, invertia jogo, chutava no gol. Cara, bateu todos os escanteios, né? Cara, eu gostei muito da estreia dele. Acho que, lógico que a gente tem que ter calma, obviamente. Não dá pra cravar que ele é titular absoluto e que é foda, que é um novo Conca. Já ouvi gente falando que ele pode ter tudo pra ser um novo Conca. Tem até um estilo de jogo parecido com o Conca mesmo. Tem que ter calma. Mas é um moleque que entrou muito bem. Aí a gente vai ficar naquela. Ele entrou, ele jogou bem porque foi a estreia e ele estava motivado, querendo mostrar serviço. Ou na próxima partida vai ser melhor ainda, porque ele vai estar menos nervoso, vai ter mais confiança para fazer uma jogada individual. Teve uma bola que ele fez uma bonita jogada individual e tocou pra área, pro Cano. E o Cano perdeu o gol. Talvez se no terceiro ou quarto jogo dele, ele dá no gol, porra. Tava um pouco sem ângulo, mas se dá uma porrada ali pro gol, de repente. Então, cara, gostei muito da estreia dele, da entrada dele. Acho que é um moleque que vai ser importantíssimo pro Fluminense. Tem tudo, pelo menos, para ser importantíssimo pro Fluminense ao longo da temporada. E é isso. O Fluminense foi superior, tanto é que eu trouxe os números aqui. Vamos falar dos números rapidinho. Chutes 16-8 pro Fluminense. Chutes no gol 8-3. Metade dos chutes do Fluminense foram no gol. Posse de bola 54% a 46%. Fluminense com mais posse de bola. Passes 448 contra 392. O Fluminense deu mais passes. Precisão nos passes 83% a 80%. Os dois times acertaram muitos passes. Faltas 25-20. O Fluminense fez mais faltas. Cartões amarelos 7-5. O Fluminense toma mais cartões. E todos os cartões que o Fluminense tomou, na minha opinião, foram justos. E eu achei que muitos lances do Flamengo poderiam ter sido punidos com cartão amarelo e o juiz não puniu. Achei que faltou um pouco de critério nisso aí. Mas ia botar 14 cartões amarelos no total? 15, sim. Enfim. Cartões vermelhos 0 Fluminense e 1 Flamengo. Impedimentos 1-1. E escanteios 8 Fluminense e 1 Flamengo. O Fluminense teve 8 escanteios. Eu não lembro agora quantos no primeiro tempo, mas a grande maioria no segundo, que o Fluminense realmente esteve muito em cima. E o Flamengo só teve 1 escanteio. Então os números mostram como o Fluminense foi superior, principalmente no segundo tempo.
merecia sair com a vitória, ok, mas, cara, eu não vou lamentar e falar que, pô, injusto. Cara, esquece justiça no futebol, tá? Quantas vezes a gente já ganhou sem merecer, que teve mais sorte do que juízo, e perdeu sem merecer também. Então, cara, merecimento é uma coisa muito relativa no futebol, na minha humilde opinião. Mas o Fluminense mereceu ganhar, ok. Mas até que ponto mereceu? Porque mereceu, teve várias chances, foram 16 chutes, e quantos gols? O goleiro deles não fez 16 defesas, né? Então, é mais ou menos isso. Antes de eu falar da próxima rodada, eu vou falar dos lances polêmicos. Não ia falar, mas eu vou falar logo. A entrada que o Lima dá no Felipe Luiz, que os rubro-negros ficaram reclamando que tinham que ter sido expulso, tal qual foi o Luiz Araújo, cara, não. A arbitragem errou porque não deu cartão pro Lima. Cartão amarelo, aquela jogada, um carrinho por trás, necessário. Mas em momento nenhum o Lima foi com a intenção de agredir o Felipe Luiz. Foi uma disputa de bola, que o Lima dá um carrinho por trás, mas visando a bola e erra e pega o jogador do Flamengo, que estava com a bola em seu domínio. Tá? Foi uma falta para cartão amarelo, que o juiz errou e não dá o cartão amarelo. Ponto. Agora, a falta do Luiz Araújo no Marcelo não foi uma disputa de bola. Foi um revide a caneta que ele tomou. O Marcelo já tinha até se livrado da bola, deu a caneta e tocou. Quando ele tocou, o Luiz Araújo veio por trás e deu o carrinho. Só para pegar o Marcelo. Cara, eu vi flamenguista falando que os lances foram idênticos. Porra, peraí, né, irmão? É difícil de você debater com alguém buscando uma... Eu não vou falar imparcialidade, tá? Porque aqui a gente é clubista, mas visando ser honesto nas nossas avaliações. Porra, aí o cara vem dizer que foi um lance idêntico ao do Felipe Luiz, do Lima. Pô, peraí, né, irmão? Olha os lances de novo. Você tá botando o fato de ter sido uma entrada por trás como predominante para expulsar o Lima, para dizer que foi igual do Luiz Araújo. Não foi. Do Luiz Araújo não tinha mais disputa de bola, o Marcelo não estava mais com a bola. Foi apenas um revide pela caneta que tomou. E do Lima, o Lima perdeu o tempo da bola, foi disputar a bola com o Felipe Luiz, que ainda estava com ele em seu domínio, errou o tempo da bola e fez a falta, cartão amarelo, que não foi dado. O juiz errou. Ok, agora, pedir expulsão do Lima é sacanagem. Pênalti do Gerson. Cara, eu vi muita gente falando, né, do pênalti, caralho, e vi o flamenguista obviamente falando que não, porque estava muito perto, não deu tempo dele tirar a mão. Eu não acho isso pênalti. Você vê que ele não tem intenção de desviar a bola. Não tem, cara, não adianta, não tem. Ele não fez isso de malandragem, não tem intenção de desviar a bola. O braço dele tá para baixo. Ou seja, acho escrota essa regra de dar pênalti por qualquer coisa, qualquer lance de jogar de mão é pênalti. Acho bem escroto. Mas tá na regra. Tem que dar, né, cara? Foi pênalti. Eu não daria? Se dependesse apenas da minha interpretação, não. Mas tá na regra, tem que dar, cara. Sabe por quê? O problema não é você, ser coerente e não dar um pênalti desse. Porque eu acho que é coerência. Não marcar um pênalti desse é coerência. O problema é que daqui a 2 rodadas vai ter um assim contra o Fluminense e ele vai marcar. O seu Daronco vai marcar. O seu Luiz Flávio de Oliveira vai marcar. Ou talvez até esse merda mesmo de ontem marque. Sabe por quê? Porque a arbitragem brasileira não tem critério nenhum. Tem várias orientações e o caralho, mas não tem critério. Eles marcam o que eles querem marcar. Então, achei pênalti. Escroto, mas achei pênalti. Um pênalti que não deveria ser pênalti. Mas pela regra da FIFA, não tinha que ser marcado. Teve outro no Lelê que eu não consegui ver o lance direito. O único lance que eu vi
Foi um ângulo por trás assim muito ruim, eu não consegui ver toque nenhum, então não vou opinar sobre esse lance no Lelê, que falam que foi muito pênalti, eu não consigo opinar, tá? No do Felipe Melo, que foi o que causou mais discussão aí, esse lance eu não formei uma opinião. Quer dizer, eu já formei 2 opiniões e terminei sem nenhuma. Por quê? Lá da arquibancada, na hora que acontece, foi no primeiro tempo, então a defesa do Fluminense estava na nossa frente, na Sul. Na hora que acontece, eu falo, cara, se ele for no vale, vai marcar essa porra. Eu achei pênalti. Na hora. Carga pelas costas. E aí achei pênalti. E na explicação que o Paulo Sérgio Oliveira deu, cara, faz bastante sentido o que ele falou. Porque realmente não há uma disputa ali da parte do Arrascaeta. Ele tá olhando o Felipe Melo o tempo todo, esperando para ver o que ele vai fazer. E aí ele já tá subindo. E o Arrascaeta para na frente dele, espera ser atropelado. Né? O Felipe Melo se preocupou em disputar a bola. Tava olhando para a bola. E o Arrascaeta tava olhando pro Felipe Melo preocupado com o que ele ia fazer. E ele achou que realmente não foi penal. E aí, cara, na hora de você olhando assim, você, porra, faz todo sentido isso que ele tá falando. Faz todo sentido isso que ele tá falando. Porque, porra, atropelou. Cara, mas o atropelou é muito vago. Se eu vou subir numa disputa de bola, em vez de eu subir, eu sei que o cara vai subir, o zagueiro vai subir, eu vou ficar parado esperando ele subir em cima, trombar em mim, pra ele dar pênalti? Faz sentido. Mas, como eu procuro ser muito honesto, eu tentei me colocar no lugar do torcedor do Flamengo. Não por ser o torcedor do Flamengo, mas me colocar no outro lado, né? Se fosse contra o Fluminense, será que eu pediria pênalti? Se esse lance fosse no Cano, ou fosse no Ganso, do zagueiro deles, será que eu não estaria gritando aqui por pênalti? Pô, mas subiu nas costas. Eu não sei. Não sei se eu estaria pedindo pênalti. Mesmo depois de ver essa explicação do Paulo Sérgio Oliveira. Não sei. Será que essa explicação do Paulo Sérgio Oliveira me convenceria que não foi pênalti em cima do meu jogador? Não sei. Ele tem um bom ponto. Isso aí, cara, nem flamenguista pode negar. Agora, será que é o suficiente para mudar a opinião? E eu não digo nem a opinião dos mais clubistas. Cara, isso aí tu não vai mudar nunca a opinião dos clubistas que o time deles está certo independente de qualquer coisa. Mas eu tô falando um cara sensato, que tenta analisar as coisas friamente. Será que dá para mudar a opinião de alguém? Não sei. Então, eu, por não saber se eu pediria pênalti se fosse pro meu time, mesmo depois dessa explicação, que foi uma boa explicação, mas eu não sei se é o suficiente para mudar o meu pensamento. Não sei se seria suficiente para mudar o meu pensamento caso fosse contra o meu time. Eu prefiro não opinar, não tenho uma opinião formada sobre esse lance. Tá? A primeira impressão eu achei pênalti. Depois, analisando as imagens junto com a explicação dele, realmente é bem plausível o que ele falou. Então eu não sou capaz de formar ainda uma opinião sobre esse lance. Tá? Tem mais algum lance? Os 2 gols, na minha opinião, foram bem anulados. Achei que faltou critério na hora dos cartões. Eu vi o Fluminense levando o cartão amarelo. E já me falaram que todos os cartões amarelos do Fluminense foram justos. Ok, não estou argumentando isso, não estou discutindo isso. Lá no Maracanã é difícil, né, de você ver. Agora, quando você tem alguém de casa que fala assim, não, Beto, ó, foi justo sim. Então eu vou acatar. Beleza. Agora, a minha reclamação é a falta de critério. Teve lances iguais pro Flamengo, contra o Flamengo, no caso, e sem cartão. Isso que eu reclamo. Falta de critério. A arbitragem brasileira não tem critério nenhum e pode botar todos os árbitros. Não tem árbitro bom, cara. Não tem árbitro bom. É incrível isso, né? Bom, vou falar aqui da classificação e da próxima rodada para encerrar o pós-jogo. Dar minha opinião. Deixa eu dar logo minha opinião final. Gostei do time do Fluminense no segundo tempo. Acho que a gente sai desse jogo lamentando o empate, não comemorando o empate. E isso é um sinal de que nós fomos bem. Acho que a gente
pelo jogo que a gente fez no segundo tempo, não pelo resultado, mas pelo jogo que a gente fez no segundo tempo, nos dá confiança que a gente vai fazer um bom jogo no sábado que vem contra o Curitiba, na segunda-feira que vem contra o Curitiba, e vai conseguir um resultado positivo. Mesmo sabendo que é difícil, fora de casa, a gente nos traz esperança, né? A gente vai ter o Keno de volta. Teve alguém que foi suspenso ontem, cara, eu não lembro quem agora, o time do Fluminense. Tomou cartão, era o terceiro, agora eu não lembro quem. Mas vamos ter o Keno de volta. Marcelo, se Deus quiser, esse lance aí da contusão dele não foi nada demais e vai jogar, vamos ver, né? E esperançoso de que a gente possa fazer uma ótima partida e ganhar o jogo que a gente está precisando de vitória. Mas a gente sai desse Fla-Flu aí animado com o que o time apresentou no primeiro tempo, porém insatisfeito com o resultado, com o placar, mas que faz parte do futebol, um grande clássico, um jogo pesado, duas ótimas equipes e, enfim, o equilíbrio predomina, tanto é que nesse ano foram 6 Fla-Flus com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas para cada lado. Vamos lá. Classificação do campeonato. Eu botei os 11 primeiros, que são os times que estão embolados, né? Que na próxima rodada pode ter mudança. Provavelmente vai ter mudança. Tirando o Botafogo. Eu botei o Botafogo aqui, mas na próxima rodada não vai ter mudança com o Botafogo. O Botafogo é o líder, 39. O Flamengo é o segundo, 27. O Grêmio é o terceiro, 26. O Grêmio não jogou nessa rodada. Foi adiado o jogo dele com o Corinthians, eu acho, né? Eu acho. Não lembro agora. São Paulo, 25, é o quarto colocado. Passou o Fluminense, porque o São Paulo goleou o Santos e passou por causa de um gol a favor. Fluminense, quinto, 25. Palmeiras, sexto, 25. Red Bull Bragantino, sétimo, 24. Atlético Paranaense, oitavo, 23. Fortaleza, nono, 23. Cruzeiro, décimo, 22. E Internacional, décimo primeiro, 22. Ou seja, do terceiro colocado, que é o São Paulo, até o 11º, terceiro ao 11º, que é o Inter, são 3 pontos separando. Ainda está tudo muito embolado, né? Anotei aqui a próxima rodada também, de 10 jogos eu anotei 8, que são 8 jogos que interessam ao Fluminense. Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza tem 23 e o Palmeiras tem 25, ou seja, se houver um vencedor nesse jogo, o Fluminense não pontuando, a gente é ultrapassado por esse vencedor, né? Porque o Fortaleza iria 26 e o Palmeiras iria 28. O ideal é um empate. O Palmeiras iria 26 e o Fortaleza 24. O Palmeiras passaria o Fluminense caso o Fluminense perca para o Curitiba. Se o Fluminense ganhar, tá tudo certo, vai 28. Cuiabá e São Paulo. O Cuiabá não entra aqui na primeira página, mas o São Paulo sim. O São Paulo tem 25, é o quarto colocado, está na nossa frente por um gol. E a gente pode torcer para o Cuiabá, né? O Grêmio pega o Atlético Mineiro. O Grêmio que não jogou nessa rodada pega o Atlético Mineiro, que também não está na parte de cima da tabela. Não sei exatamente qual a posição do Galo, mas eu só anotei os 11 primeiros. Então o Galo não alcança o Fluminense na próxima rodada, mas o Grêmio pode disparar, né? O Grêmio tem 26, pode ir a 29. E aí, se o Fluminense perder, o Grêmio abre 4 pontos. Então o ideal é pelo menos um empate. Com a vitória do Flu, o Fluminense passaria o Grêmio. E se o Galo ganhar, pode encostar. Então vai embolar mais ainda, né? Talvez o empate seja o melhor resultado. Red Bull Bragantino e Internacional. O Red Bull tem 24, 1 ponto a menos que o Fluminense. E o Internacional tem 22, 3 pontos a menos. Também torcer por um empate nesse jogo aqui. Santos e Botafogo, torcer pro Santos só de sacanagem, porque o Santos tá uma merda, o Botafogo tá foda. Mas interessa pra gente, né? Uma derrota do Botafogo nos interessa. Então vamos torcer pro Santos. Embora seja muito difícil, o Santos tá jogando um futebol péssimo, né? E tá jogando sem público em casa, enfim. Não acredito que o Santos vença o Botafogo. Cruzeiro e Goiás. Cruzeiro tem 22, tem 3 pontos a menos que o Fluminense. É interessante o Goiás vencer por 2 motivos: por pausar o Cruzeiro e por se distanciar do Vasco, né? Ou passar o Vasco na tabela, não sei como é que tá a situação, mas estão os dois na zona de rebaixamento. E o Curitiba e Fluminense, no jogo da segunda-feira, 7 horas da noite.
Fluminense precisa muito dessa vitória contra o Coritiba, que também está na zona de rebaixamento, né? Para buscar aí, quem sabe, de repente, a vice-liderança, né? Aí o Flamengo teria que perder. Eu nem falei do Flamengo e América Mineiro, né? O América Mineiro é o último colocado, mas... Enfim, a esperança é a última que morre. Jogo no Maracanã. Eu não acredito que o Flamengo perca esse jogo para o América Mineiro, mas tudo pode acontecer no futebol. O Fluminense vencendo vai 28 e o Flamengo perdendo fica com 27. O Fluminense assume a vice-liderança, mas não acredito que o Flamengo vai perder esse jogo, não. Mas o mais importante de tudo é que eu sempre falo aqui: precisamos vencer para continuar no bolo, tá? A gente não vai assumir liderança agora, mas quem sabe até uma vice-liderança a gente pode pegar uma terceira ou uma quarta colocações. É importante estar ali no G4, estar no bolo. É importante a gente estar desde o início do campeonato assim. E é o que eu sempre falo: não adianta assumir liderança na primeira rodada. Com exceção do Botafogo, que está desde as primeiras rodadas lá em cima e assumiu a liderança, não sei se na terceira, sei lá, e está até agora, o que não é muito comum de acontecer. Todos os outros estão embolados. Então é importante estar nesse bolo aí de cima. Porque daqui a pouco o campeonato vai tomando uma proporção diferente e as equipes de cima vão começar a distanciar, começar a se destacarem. E é importante o Fluminense estar nesse bolo aqui para se destacar também. Tá? Então foi um empate que a gente fica frustrado porque poderia ter vencido, mas pontuamos. Ok. O que deixa preocupado é que em 3 clássicos nesse primeiro turno, nós não vencemos nenhum. Né? Nós perdemos para o Botafogo e empatamos com o Vasco e Flamengo, sendo melhor do que Vasco e Flamengo. Contra o Flamengo fomos melhor no segundo tempo, contra o Vasco fomos melhor do jogo todo. Não fomos melhores contra o Botafogo, mas tivemos bons momentos. Eu acho que é um saldo muito ruim para 3 clássicos, onde 2 nós fomos muito melhores. Ou pelo menos um a gente foi muito melhor e no outro a gente foi melhor durante todo o segundo tempo. É um saldo muito ruim, né? 2 pontos em 9 disputados. São 4 pontos que estão fazendo falta aí. A gente poderia estar com 29 e ser vice-líder do campeonato. Mas não adianta chorar pelo leite derramado. São clássicos e nem sempre o que jogar melhor vai ganhar. É isso, eu acho que ficou claro aí, minhas opiniões ficaram claras. Vocês podem não concordar, não tem problema nenhum. Eu só procuro ser o mais justo possível, independente do adversário que o Fluminense vai enfrentar. Independente da camisa, independente das cores. Eu amo muito o Fluminense, mas eu gosto de ser honesto, gosto de ser justo. Mesmo que as opiniões que eu trago aqui sejam diferentes das que vocês têm, a minha intenção é ser honesto. Tá? É isso. O Fluminense volta a campo segunda-feira, 7 horas da noite, contra o Curitiba, no Couto Pereira. Uma vitória, não preciso falar, é importantíssima. E eu volto com o pós-jogo dessa partida aí na terça. Curitiba e Fluminense. É isso aí. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva no canal do Suburbano Tricolor no YouTube. Dá uma força aí pro amigo, pra crescer no YouTube aí, tá bom? Saudações tricolores. Isso aqui é Fluminense pra caralho. Vamos que vamos. Uma ótima semana a todos e até a próxima.